não que seja muito necessário pontuar, mas quais são os principais desafios de quem trabalha e estuda ao mesmo tempo? Sobrecarga de tarefas e responsabilidades, cansaço físico e mental constante, falta de clareza sobre prioridades, sensação de tempo insuficiente para todas as atividades, dificuldade de manter o foco após horas de trabalho, pressão por resultados em ambas as áreas e sacrifício frequente do tempo de lazer e descanso. Sim, isso é verdade. Inclusive, a lista mais aliada do estudante é a lista depois de. É uma lista que você simplesmente cria na sua ferramenta gerenciadora de listas, em que você coloca assim, por exemplo, eu estou no doutorado, então tudo que for de projeto grande, que eu não posso pegar agora porque eu estou focando no doutorado, eu coloco assim, depois do doutorado. E aí eu vou colocando lá todas as coisas que aparecem para mim no dia a dia e que me dão vontade de fazer, ou que eu quero fazer, ou que eu preciso fazer, mas que enquanto eu estiver no doutorado não vai ter como. Então, acho que vale a pena ter essa lista, seja qual o curso que você estiver fazendo, ou de repente você está assim, depois de passar no concurso, depois de terminar a faculdade, depois de defender a dissertação, enfim, essa lista é uma lista chave para você colocar essas atividades que você sente que você tem que fazer, ou que você quer fazer, às vezes um curso, estudar um outro assunto, voltar a estudar algum idioma de uma maneira um pouco mais intensiva, alguma viagem, alguma reforma em casa, enfim, tá? E qual que é a abordagem que a gente vai falar aqui para lidar com esses desafios? A abordagem da produtividade compassiva, que é uma abordagem que equilibra resultados com bem-estar. Então, quais são os tópicos que a gente tem que levar em consideração? Reconhecer que a gente tem limites pessoais e sem sentir culpa por esses limites. Definir objetivos realistas e alcançáveis. Respeitar o seu ritmo. Então, isso aqui diz respeito ao momento de vida que você está passando, a sua idade, a sua saúde, ao seu nível de energia, a sua configuração familiar, se você tem rede de apoio ou não. Então, tudo isso vai levar em consideração. Tem muita gente que fala assim, quando eu era mais novo eu conseguia fazer faculdade fora e ter aula todos os dias até 11 horas da noite. Hoje em dia eu não conseguiria. Eu só conseguiria se fosse virtual, por exemplo. Então, você tem que levar isso em consideração, porque se você se matricular, por exemplo, numa graduação que você vai estudar todos os dias fora, a chance de talvez você desistir do curso, não porque você não queria o curso, mas porque você não estava aguentando o ritmo, é muito grande. Então, isso que você tem que levar em consideração, o seu ritmo, né? Por exemplo, esse semestre no doutorado, eu vou fazer uma disciplina, que na verdade é só uma matéria complementar, porque é o que eu consigo abrigar no momento, mas se eu tivesse que fazer 3 disciplinas, tipo, eu olhei lá 3 disciplinas muito legais, eu não conseguiria. Então, eu já aprendi isso antes, já tentei fazer isso no mestrado e até no doutorado, de colocar 3 disciplinas que eu falava, nossa, eu quero muito fazer, mas aí quando chega ali no dia a dia mesmo, né, que a coisa acontece, eu falar, putz, eu não vou conseguir ir. Então, você tem que saber, entender qual que é o seu ritmo no momento, né? Celebrar pequenos avanços diários, então quando você descobrir que uma coisa funciona para você, continuar com esse bom hábito, afinal de contas, a boa rotina nada mais é do que você manter os bons hábitos e tirar os hábitos ruins. Então, celebrar esses avanços diários é muito importante. Adaptar os métodos, as estratégias conforme as suas necessidades específicas. Então, muitas pessoas me perguntam assim, Thaís, dá para usar Zettelkasten na graduação? Ué, dá. Só que você está num momento que tem necessidades específicas que são diferentes de uma pessoa que está fazendo um pós-doutorado, por exemplo, ou de uma pessoa que está estudando para o vestibular. Você tem que, por mais que o método exista, você tem que adaptar às suas necessidades. Praticar autocompaixão durante períodos difíceis. Então, sempre vai ter aquela semana que você não vai conseguir dormir direito, que você não está se alimentando direito, que no trabalho estão te cobrando pra caramba. E aí você fica se sentindo culpada ou culpado porque você não está conseguindo estudar direito. Calma, sabe? Porque, assim, uma coisa é, nossa, faz 2 anos que eu entrei no doutorado e eu não consigo estudar nada. Outra coisa é você falar, essa semana eu não consegui ler o texto do doutorado. Entendeu? Então, assim, uma coisa é o meu estilo de vida não está funcionando, eu preciso mudar. Outra coisa é você estar passando por um período difícil. Então, mais uma vez, é necessário distinguir uma coisa da outra. E desenvolver resiliência emocional para lidar com obstáculos.
tá? Eu sei que isso aqui é muito difícil, terapia ajuda muito. Para mim, ajuda muito também a prática de meditação, ler os meus livros, né, de budismo. Se você também tiver aí alguma religião ou for apegado a algum tipo de espiritualidade, pode te ajudar, porque realmente é difícil. Você conciliar trabalho com estudo é muito difícil, é volumoso, tem tendência à sobrecarga. Não é nada fácil, especialmente quando envolve deslocamento. Então, uma coisa é você trabalhar home office e fazer uma faculdade virtual. Outra coisa é você trabalhar fora, tem que se deslocar e tem que ir para a faculdade também presencial. Tudo isso cansa muito a cabeça e o corpo, né? Então, enfim, né? Adotar essa mentalidade de uma produtividade compassiva permite que você avance consistentemente nos seus estudos sem comprometer a sua saúde mental ou desempenho profissional. E aí eu quero voltar para o primeiro aqui, ó, que é reconhecer limites pessoais sem culpa. Por que eu quero voltar nesse primeiro aqui? Vocês devem ter visto, né, a entrevista que eu fiz com a Ana Luísa, que também trabalha com a gente no Vida Organizada, fazendo as rodas de conversas, ela é psicóloga, que ela contou a história dela. Ela deixou um doutorado que ela estava fazendo na Inglaterra porque ela desenvolveu uma doença crônica que dava muita dor, enfim, e ela demorou para se recuperar disso. E daí ela construiu um estilo de vida que permitisse que ela voltasse aos poucos a ter um trabalho ali que coubesse na nova configuração de vida dela. Então, você tem que reconhecer esses limites, você tem que reconhecer quando não está dando mais. No ano passado, aí eu acho que, não sei se é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui, mas eu acho que dessa maneira vai ser a primeira vez que eu falo sobre isso aqui. No ano passado, eu passei vários meses fora do Brasil para fazer um intercâmbio na Polônia, né? Para eu conseguir fazer esse intercâmbio, eu tive que gastar muito das minhas economias, porque eu vim para o Brasil e voltei várias vezes para ver o meu filho, porque eu não ia conseguir ficar longe dele. E toda vez que eu estava longe dele, eu me senti muito mal. E no ano passado, eu considerei muitas vezes desistir não só do intercâmbio, como do doutorado em si. Muitas vezes. Porque eu estava vendo que eu estava ali num limite muito, muito difícil para mim. O que aconteceu? Foi conversando muito com meu namorado, foi conversando muito com a minha psicóloga, né, com o meu médico na época também, e dando tempo ao tempo, porque, além de tudo, uma característica que eu tenho, eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu não gosto de ficar mastigando as coisas. Eu falo, tá, o que eu posso fazer a respeito, né? Então, com relação à faculdade, ao doutorado, ao intercâmbio, então, naquele momento, eu falei, tá, o que eu posso fazer a respeito? Eu posso simplesmente pegar um laudo, aqui que eu tô depressiva, longe do meu filho, e sair do intercâmbio e, de repente, até sair do doutorado. Eu poderia ter feito isso, chegou quase na consideração da assinatura desse laudo, assim. Só que aí eu pensei que talvez me afastar do doutorado e desistir do intercâmbio, naquela reta final que eu já estava, talvez me deixasse pior depois do que se eu meio que fosse bem pragmática para finalizar logo sabe, e só terminar logo. Então foi o que eu decidi fazer. Primeiro focar em terminar o intercâmbio o mais rápido possível para voltar para o Brasil e ficar aqui com meu filho. E depois terminar o doutorado, estender o prazo sem sentir culpa, né? Não sei porque a gente sente culpa de estender prazo, né? Eu peguei um ano praticamente em intercâmbio, então não tinha por que não estender esse prazo. É um direito meu. Estendi o prazo do doutorado para fazer com mais tranquilidade. E agora meu foco é em terminar o doutorado de maneira muito prática, assim, sem me envolver tanto emocionalmente, como eu estava envolvida antes. Esse intercâmbio, ele me ensinou muito sobre isso, porque foi realmente muito difícil fazê-lo, né? Então, compartilho isso com vocês, porque também, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, que fosse desistir do doutorado, não teria problema nenhum, não é errado desistir. Desistir, na verdade, a gente percebe que existem outras prioridades maiores, mais fortes, e aí a gente está deixando algo de lado para priorizar outra coisa. Então, se às vezes você desiste, se às vezes você desiste de um curso porque você está exausto, está chegando num nível de burnout, às vezes no trabalho por conta do curso, desistir não é uma derrota.
É uma vitória. Você percebeu que você tinha limites e você quis ficar bem. Então, esses pontos que eu tô falando, gente, são todos essenciais para aprender a conciliar trabalho com estudos. Porque, assim, não existe milagre que a organização faça em termos de equilíbrio e de conciliar uma área com a outra na nossa vida. Não é possível organizar tralha, é o que eu sempre falo. E tralha é tudo aquilo que não está fazendo mais sentido. Então, se você está fazendo algo que está te sobrecarregando, que não está te fazendo feliz, que talvez não te leve a um lugar que você queira ir, que não esteja compensando mais fazer, talvez esse negócio tenha virado tralha, tá? Então, é importante reconhecer os próprios limites e não ter culpa do reconhecimento desses limites. Isso é muito importante, tá bom?